Esses últimos dias que teve agora comigo, os confrontos que teve comigo, entre eu comigo mesmo, espiritual, Deus trabalhou grandemente e eu quero cantar primeiro esse louvor por conta que se eu for contar o testemunho, pode eu chorar e a voz falhar. Já está quase falhando, mas Deus é maior. Eu vou cantar aqui com a minha parceira. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tem o maior pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois nos que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Deus. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Veja, não saiu assim do jeito que eu queria, mas o trabalho é do Senhor e Ele que faz do jeito dele, da maneira dele. Mas assim, como eu disse, né, Deus ele faz da maneira dele, porque quando falou que tinha 2 testemunhos para ser falado aqui na frente, eu disse: Senhor, aqui quem comanda é tu, faz do teu jeito, Senhor. Então, se o pastor ia chamar a mim primeiro para mim contar o testemunho, eu acredito isso aí, chamou a irmã. Aí o Senhor fez isso porque através do testemunho da irmã, Deus me deu um horizonte de como eu contar aqui, sabe? É assim, a minha vida, ela foi muito triste também como criança. Ela não tinha uma infância como eu quis dar, como eu gostaria, como gosto de dar para minhas filhas, porque eu fui uma criança que eu nunca tive pai. Tenho um pai, mas eu nunca tive um pai para me mostrar o mundo da forma que ele é, né? Da forma que como um pai deve ser, né? Ensinar
como o mundo é mau, né? E então meu pai, tudo que ele ganhava foi só para bebida. Meu pai, ele nunca gostou de mim desde o dia que eu nasci. Ele me rejeitou. Ele nunca ganhou um beijo do meu pai. Nunca ganhei um abraço do meu pai. Só ganhei rejeição. Mas eu amo ele, sabe? Eu amo ele. Hoje eu amo meu pai. Sabe? Porque eu consegui perdoar meu pai. Mas hoje eu peço a Deus para Deus libertar ele e eu vou fazer o possível para mim ser amigo dele ainda nessa terra, para me mostrar Deus na minha vida para ele. E me lembro que minha avó, que Deus já levou para a glória, ela era crente e eu era pequeno, criança, como a Lara e a Larissa aqui. E aí ela me levava, né, para os caminhos do Senhor na igreja. Eu gostava tanto quando ela me levava, chegava o dia do culto, a minha avó já me arrumava e levava para a igreja, isso lá na Bezerra de Menezes, Fortaleza. Aí então, fui crescendo nos caminhos do Senhor, gostava muito de louvar. Eu amava estar na igreja. Mas aí, o meu pai zombou de mim e disse que não tinha futuro, que dali pra mim, ficava zombando porque eu era crente. Assim como quando a gente dá um passo para servir o Senhor, muitos apontam e ficam zombando da gente, mas eles nem sabem como é bom ser, né? Então, se nós temos que orar por eles, sabe, conhecer isso também. Então, se eu, infelizmente, eu tive um desgosto profundo naquele dia. Então, naquele dia eu deixei de ser crente na minha infância, partindo para a minha juventude, o maior perigo, né? Então a minha juventude, ela já não foi mais nos braços do Senhor, apesar de Deus ter cuidado de mim, ter me livrado de muitas vezes da morte, da sepultura. Então, se ali, quando eu conheci o mundo através das piadas do meu pai, eu me revoltei, me transformei num cara rebelde. Eu era um cara tão bom. Às vezes eu me comparo na minha juventude, antes de cair para o mundo, eu me comparo muito com o João Felipe, sabe? Meu filho que Deus deu através da minha esposa. E eu me comparo muito porque eu era daquele jeito, eu nem abria a boca, eu era calado, tímido. Se alguém falasse a cor comigo, ixi, eu murchava, igual aquela plantinha quando toca ela se fecha todinha. Eu era daquele jeito, né? Então, quando eu conheci o mundo, eu decidi que eu não ia mais ser tímido. Eu botei isso na minha cabeça, a partir de agora eu não vou mais ser tímido. E ali eu comecei a querer botar na minha cabeça que eu queria ser diferente. E o mundo, ele me influenciou bastante. Minha juventude eu conheci depois a bebida, né, a droga. E meu pai, ele sempre foi de bater na minha mãe. Eu acompanhei muito meu pai agredindo a minha mãe. A minha mãe, ela levou muita peia mesmo na minha frente, sabe? E aquilo ali foi rejeição da minha parte por ele também, por conta que ele estava já batendo para matar minha mãe na minha frente. E aquilo dali foi muito louco para mim, de ver aquilo. Até um certo dia que eu cheguei a ficar crescendo mais, e foi assim, de uma forma, do passar do tempo, eu fui perdendo o medo do meu pai, sabe? E ali então se teve um confronto, porque quando ele chegava bêbado, que ele não encontrava ela, a minha mãe sempre foi muito de trabalhar para sustentar nós. Ela sustentava nós, tudo pequenininho, e nós somos 5 irmãos. E ainda sustentava o meu pai, porque o meu pai, por viciar demais em bebida, ele não tinha como se aprumar um emprego fixo, porque o vício dele era tão grande que ele não conseguia dominar aquele vício. E foi a vida toda, a minha mãe sustentava a gente, sustentava o meu pai. Aí ela deixava o dinheiro para nós se alimentar com ele, e aí ele comprava as coisas mais, assim, para poder sobrar um dinheiro para ele poder beber, e deixava a gente com fome. Eu lembro quando ele abriu o pacote de bolacha, a gente botava as 2 mãos para ele botar uma bolachinha a mais, ele
botava sempre aquela quantidade para poupar para outro dia, para quando ela desse o dia da merenda, ele botava no bolso para poder beber, né? A minha vida foi assim, muito triste. E quando, infelizmente, teve um dia que meu pai, quando vinha, encontrava minha mãe, que ele, quando vinha, ele gostava de bater nela. E aí, então, chegou um dia que sempre era assim, né? Chegava sempre um dia que, quando ele não via ela, aí ele vinha pra mim, porque ele não gostava muito de mim. E então, eu ocupava o lugar da minha mãe na peia, sabe? Aí era isso, né? E teve um dia pra mim, tava só com um menino. Aí eu tive uma ideia de botar sabão dentro de casa com água, para quando ele chegasse bêbado cair, né? Aí ele escorregou. E ali, naquele dia ali, eu quase matava o meu pai. Eu bati muito no meu pai. Meu pai teve que ir para a capital por conta que ele foi um pouco muito agredido, na verdade, por mim, né? E aí naquele dia nós se desvinculamos de família ali, nós cortamos o cordão umbilical de tudo ali do laço de família. E então eu fui viver com meus tios, que graças a Deus meu tio me ensinou muita coisa, de boa, muita coisa de boa, aprendi muita coisa com ele, muita profissão com meu tio, que era para ter sido meu pai, felizmente não foi. Mas aí então, se dali, do distanciamento da minha casa, a igreja era vizinha à minha casa, gente. Aí, do distanciamento da minha casa, eu comecei a conhecer o mundo. Aí então, se dali, eu comecei a ter um tipo de amizade muito ruim, né? Aí pra mim ser aprovado no meio do pessoal, eu tinha que passar por um processo de espancamento pelo jovem lá, tinha que passar num corredorzão assim, bem grandão, e ali os caras tinham que meter a peia, mesmo de verdade, chute, tudo, e chegava nos últimos dias, nos últimos lá, os caras pegavam os pau para bater para finalizar as pancadas de pau. E aí eu estava decidido a ser aprovado para fazer parte daquele pessoal. E aí consegui, né? Não chorei, apesar de ter doído bastante. Deu vontade de chorar, mas eu não chorei. Aí então, se eu fui conhecer o mundo, saí da presença do Senhor, aí ali foi a minha queda muito grande, porque eu deixei de confiar no Senhor naquele dia e fui querer viver um mundo muito ruim, porque ali eu conheci a droga, conheci a bebida, né? Então, se aconteceu muita coisa ruim nessa trajetória que não dá para contar assim, porque deixar para outro dia, porque vai ficar muito grande, mas foi muita coisa mesmo. Então, assim, eu sempre pedi a Deus, para resumir mais um pouco, pedi a Deus que nunca Deus deixasse assim uma mulher gerasse um filho meu, sabe? Porque eu não dava certo para ser pai. Porque eu pedi a Deus, Senhor, se um dia uma mulher estiver gerando um filho meu, se por acaso acontecer, eu peço que o Senhor tire ela do dentro da barriga dela, que o Senhor faça uma forma dessa criança não nascer, porque eu não quero ser pai. Então, se Deus, Ele não trabalha da forma do homem, certo? Deus, Ele trabalha ao contrário, para mostrar o quanto Ele é poderoso e o quanto nós estamos no domínio dEle. Então, se Deus, Ele fez com que a minha esposa tivesse um filho, Deus botou no meu coração desejo de ter um filho lá na frente. E aí eu pedi Rosa, um menino e tal. Aí nasceu a minha linda, né, a minha filha, minha princesa. E nesses meses que a minha filha ia nascer, faltando pouco tempo, a minha filha, ela estava para nascer, e eu usando droga, e eu usava todo tipo de droga, gente. Na vida da Rosa, a Rosa sofreu muito. Eu sei, mas Deus quis. Aí então, se usava todo tipo de droga, ela sofreu muito por conta da droga, a bebida, sabe? E no último mês que estava faltando para minha esposa ter ela aqui, aconteceu um acidente lá em casa, e eu bêbado,
drogado, aconteceu dela matar uma galinha lá, então se aquele caldeirão caiu em cima da barriga da minha esposa, né? Então se ali a minha filha não ia nascer, né? Por conta desse acidente, mas Deus quis que a minha filha nascesse, né? Ela é projeto de Deus, não tem nem perigo de não ser, porque ela já está trabalhando, ela já é ferramenta do Senhor, né? Então se assim, nesse momento aí Deus ele botou essa vida aqui, né? E quando ela nasceu, antes disso eu pedi ao Senhor para Ele mudar a minha vida, para eu poder... Começou a cair a ficha que eu ia ter uma responsabilidade na minha vida. Então se eu pedir a Deus grandemente, Senhor, como é que eu vou cuidar de uma criança se eu não tenho responsabilidade nem para mim mesmo? Não tenho nem condição, como é que eu vou cuidar da criança se eu me ajuda? Então eu me lembro que eu saí de dentro do mato com um baseado de maconha grande, certo? Então quando eu saí dali, eu pedi ao irmão Skelce, que o irmão Skelce me levasse para a igreja, para o culto. Que ele me esperasse lá ali e ele dissesse assim, para mim que me levaria, ele concordou. Então se naquele momento nós fechamos um acordo dele me pegar lá no mercantil e nós ir para a igreja. Estava faltando um pouco dia para minha filha nascer e assim... Ele não acreditou muito que eu ia, né? Porque eu estava muito drogado naquele dia e ele, se tu se lembrar, né? Aí eu, tudo bem. Quando ele apareceu, eu já estava todo arrumado, esperando ele para ir para a igreja, sabe? Aí, desse dia para lá, para cá, eu fui assim, tentando arranjar uma forma de se livrar daquilo para poder ter cuidado com a minha filha. Então, se no hospital minha filha nasceu, quando eu olhei ela, eu disse assim, fiquei olhando ela assim, né? Isso aqui é meio estranho de falar, mas foi verdade, eu tenho que contar. Eu fiquei olhando assim pra ela, aí eu disse, Rosa, vem cá. E a Rosa dizendo, ai, ele tá achando tudo lindo, né? Aí eu disse, Rosa, essa menina aqui, ela é normal. Menina da cabeçona, né? Aí... gente, mas assim, mas porque aquilo ali, eu não tinha costume de ser mais bom, eu só tinha costume de ser drogado, entendeu? E ali eu já não sabia mais como era bom. Boa, não ri muito não. Aí, assim, então se ali eu fiquei, olha assim, no outro dia passou aqui dali, no dia quando eu fui olhar minha filha para fazer visita, dali então eu me apaixonei pela minha filha, sabe? Até hoje Deus sabe o sentimento. Aí, assim, a minha filha ela é muito importante para mim, sabe? Do dia que ela nasceu pra cá, tem mudança em mim, sabe? Deus trabalha na vida da minha filha para trabalhar o meu eu também. Sabe? É por isso que ela é ferramenta nas mãos de Deus. Então, assim, eu agradeço, certo, muito aos meus 2 pastores que tem aqui nessa igreja, pastor Sarmento, bênção de Deus na minha vida, sabe, bênção de Deus. E aqui nessa igreja foi levantado outro pastor, que é o pastor Wilke, bênção de Deus na minha vida também, como bênção de Deus na vida da igreja, sabe. Então se é assim, esses últimos dias que eu falei que eu estava mais crente, foi porque eu dei um passo de fé para o Senhor, sabe? É por isso que hoje, através do testemunho da irmã, me encorajou a falar isso. Porque assim, eu fiz um propósito com Deus de falar, Senhor, se for para ser crente dessa forma, eu não quero mais nem ser crente mais. Eu acho que não vai dar mais nem certo para mim mais ser crente. Mas eu vou chamar aqui o pastor Wilke e o pastor Sarmento. O pastor Sarmento estava ocupado e eu chamei o pastor Wilke para ir lá no terreno do pastor Sarmento. E lá eu queria ver os dois para mim ter uma conversa com os dois. Mas ele estava ocupado, eu não quis atrapalhar ele. Mas ali o trabalho era do Senhor. Então eu chamei o pastor Will, que ele viu a minha dor, ele viu que eu queria desabafar com ele me compreendeu e ele
foi muito gentil de ter, sabe, ter dado o seu ombro amigo para mim naquele dia, sabe? Então, se lá nós conversamos sobre a minha vida, foi um testemunho muito grande que eu contei para ele. E eu queria, assim, saber dele como ser assim, de ter perdão de Deus, de ir para o céu. Eu disse a ele que não teria mais condições de eu continuar na igreja. Eu queria desistir naquele dia, sabe? Eu queria desistir naquele dia. Eu não queria mais, porque aquilo ali era um peso muito grande e eu sabia que eu não conseguia tirar aquele peso das minhas costas. Eu não conseguia, não era, para mim aquilo era impossível. Para mim era impossível, né? Mas para Deus mostrou que é possível sim, sabe? Então, se é assim, eu falei pro Wilker naquele dia, gente, resumindo, que não dava para mim ser crente por conta que, infelizmente, eu mesmo criei uma fortaleza de barreira, de impedimento de servir ao Senhor, por conta da discórdia, desunião que tem dentro da minha família. É isso. Isso impede a minha caminhada com Deus. Então, se naquele dia eu pedi orientação ao pastor Wilker de como eu consegui sair aquele peso da minha cruz, da minha cruz, não conseguia mais carregar ela. Era por isso que eu queria desistir naquele dia, entendeu? Então, se a minha família que faz parte da minha avó, a minha filha Valentina, que está nos braços da Raquel aí, ela, a minha avó, está doente. Minha mãe hoje se encontra na enfermidade de câncer, né? Está operada. E está sendo muito difícil, mas eu entendo que Deus, Ele trabalha para quebrar o coração, né? Deus, Ele trabalha de uma forma extraordinária, é incrível, sabe? E em vez da pessoa desanimar, Ele bota amor, esperança, Ele bota convicção e um espírito de vencedor, sabe? É isso que Deus faz. Então, se minha avó, que é mãe do meu pai, ela nunca tinha visto a Valentina. Isso por conta que era uma ordem minha. Ela, minha filha que está aí, minha avó nunca conheceu, sabe? E a Larissa esses dias foi para o hospital. Infelizmente, né, foi constatado com a suspeita de câncer, minha filha. Mas está repreendida em nome de Jesus, sabe? Está repreendida a minha filha. Eu creio que ainda vai viver muito para fazer a obra do Senhor. Tu crê? Eu creio. E então, se ontem, antes da minha filha ir para o hospital, eu chamei o pastor Sarmento. Pastor, a minha filha não pode viajar para aquele lugar sem antes nós colocar ela no centro e na vontade de Deus. E o pastor estava na sua família, visitando sua sogra nesse dia. E aí, quando ele viu a mensagem, ele, graças a Deus, viu. E ali ele me deixou mais confortado de ter levado a minha filha para o monte antes de ir para o hospital. E ali nós oramos. Ali, quando nós oramos naquele lugar, eu tive confiança de poder levar ela para deixar a minha irmã levar ela. E ali elas foram. Só que eu não me contive. Eu não consegui ver minha filha partindo e sem eu estar, então arranjei uma forma de eu entrar, deixei a moto lá e peguei o capacete e buraquei dentro do ônibus. Eu fui também, não, vou estar do lado da minha filha. E ali eu fui para o hospital, né? Então, se fizemos um propósito de não comer, não foi, pastor? E só comer alguma coisa quando eu botasse os pés dentro do Canidé. E assim, estava com fome, deu dor de cabeça. E eu, lembrando do propósito que eu fiz com o Senhor, eu só vou me alimentar quando botar os pés no Canidé. Então, se cheguei, mais ou menos, ia dar umas 6 horas. E ali eu, doido para comer, eu estava com tanta fome. Eu nem tomei banho para comer. Fui comer quando eu cheguei. Quando eu cheguei lá, eu falava com Deus, Senhor. Mentira, gente. Deus falava ao meu coração no hospital.
Quando a Diana falava para mim se acalmar ali, eu de joelhos contemplando o Senhor, pedindo ao Senhor socorro, e a Diana pedindo para me se acalmar, porque a minha filha estava com suspeita de câncer, e ali para mim caiu o meu mundo. Porque como já foi pregado aqui em cima, que disse que quer conhecer o homem é quando dá poder a ele, e foi pregado aqui em cima, não é quando dá poder a ele, é quando arranca o que tem dele, quando ele fica sem nada. E o que eu tenho hoje na minha vida são as minhas filhas, sabe? Eu quero ser para elas o melhor pai para elas que eu nunca tive, e eu quero ser o melhor pai para minhas filhas. Então, se naquele dia por telefone a Diana me prestando socorro a mim, se sensibilizando pela minha dor, e junto com ela toda a família estava lá sentindo aquela dor da minha filha estar passando por aquele momento ali dentro. Então, assim, quando eu chego aqui, que eu vou me alimentar, quando passa um pouquinho de minuto, Deus falava no meu coração: olha o que tu prometeu lá dentro do hospital, que se tu perdoasse, eu ia curar a tua filha. E quando eu menos espero, aparece a minha avó, sabe, lá para visitar minha mãe que está doente de câncer. Minha avó apareceu e ali Deus me confrontou e disse: o momento agora é teu, vai lá. E ali eu disse: vó, aí eu vou aí te dar um abraço, viu? Eu vou parar de comer para te dar um abraço. Eu tava com fome, eu larguei a comida. E ela disse: vem nada. Ela disse de jeito: vem nada. E eu fui lá: vó, me perdoa, viu, vó? Me perdoa, eu te amo. E eu quero, vó, que a senhora dê a bênção da sua neta. Eu vou pegar ali ela para a senhora abençoar. E aí naquela hora ali que foi ontem, de noite, a minha avó abençoou a minha filha. Ela já amou, né? Deu a bênção da minha filha, desejou muita saúde, muita paz. E ali nós reatamos o nosso amor. E quando eu cheguei em casa, porque eu estava sujo, eu fui tomar banho, né? Quando eu fui tomar banho, aí que eu saio de lá de dentro, aí a Diana preocupada comigo, e chegou lá em casa, e Deus mais uma vez falou, né? O momento é teu. O momento é teu. Me parou, não vai lá. Aí então, Deus falava comigo para me aproveitar, porque naquele dia, naquela hora, nós falamos para o Senhor criar estratégia, não foi, pastor? E assim aconteceu, viu? Foi Deus trabalhando. É por isso que eu digo, o trabalhar de Deus, ele é lindo demais. Então, se ali eu aproveitei um momento, eu conversei com a Diana sobre tudo o que aconteceu e reconheci naquela hora que não era eles o problema. Toda hora ali o problema sempre foi eu, por conta que a minha infância e da juventude, ela foi toda conturbada, ela foi toda gerada por revolta, sabe? E isso é difícil de entender na minha pessoa, porque assim, se a pessoa for olhar para mim, elas vão ver que cara mais, sabe, mais foi o meu jeito. Não fui criado por Deus, eu fui criado pelo mundo. E eu quero viver essa vida aqui criada na casa do Senhor, porque eu sei o quanto é ruim sair da presença. Eu sei quantos livramentos de morte Deus já me tirou. Não foi poucos, foi muitos. Livramento de prisão. Deus já fez muito milagre na minha vida. Então, se eu disse: Senhor, eu não quero mais ser daquele jeito, porque eu tenho que te agradecer tanto nessa terra, e eu quero dar os meus últimos dias de vida, não sei quantos são, mas eu quero dar eles para tu em forma de agradecimento. Então, a partir desse momento, Deus, ele é tão espetacular, que ele programou tudo, que a dor que eu senti
a minha família sentiu junto comigo. E a partir do momento que eu casei com a minha esposa, eu não casei apenas com, com ela, eu casei com a família dela também. E eu vim entender isso quando Deus quebrou meu coração a partir da minha filha naquele dia. Eu entendi isso naquele dia, que a família da minha esposa, ela é a minha família, porque foi Deus que botou essa família na minha caminhada, e é isso que eu compreendi, sabe? E aproveitando todo esse momento que Deus criou, eu peço toda a família da minha esposa, que é minha família, eu peço que vocês me entendam, que tudo que ficou assim, daquele dia de ruim, de ontem para trás, ele fica para trás a partir daquele dia. E a partir de ontem, de hoje e de amanhã e para lá e para sempre, que nós vamos fazer um outro tipo de vida, é uma outra, porque eu peço à minha família perdão, sabe? Perdão. Eu peço à minha família que eles me entendam o que a minha caminhada ela não foi tão fácil, ela foi muito cheia de trauma, sabe? Então, se eu reconheço os meus erros, eu reconheço que eu sou muito o causador de muitas turbulências lá em casa, sou eu. E a partir daquele dia ali, eu falei com o pastor que eu tenho que olhar para o meu eu, não tenho que olhar para o outro, porque eu estou olhando para o obstáculo que está nos outros e não vejo o que está na minha frente. E ali toda hora eu tropeço. Então, assim, eu peço perdão à minha família. Eu digo para vocês, a cada um, Raquel, a Catiele, sabe, todos da geração da Diana, da Adriana, eu não vou mentir uma coisa para vocês. Vocês sabem disso, que quem não conhece, né, eu vou por essa convivência aí, já vão ser 16 anos, né, filha? 16 anos. Tinha uma grande maioria assim, quando chegava assim, uma pessoa assim dentro de casa assim, eu já ficava já transtornado, eu não gostava, sabe? Vocês sabem que eu não gostava, dava para perceber que eu não gostava, não é verdade? Mas, sinceramente, quando aconteceu tudo isso, Deus trabalhou, e eu digo assim, confortavelmente, confortável, que quando a Diana chegou ontem lá em casa, eu senti uma alegria tão grande no meu coração. Oh, glória! Eu não tenho mais isso. Caiu por terra. Quando tu, Raquel, chegou lá em casa, eu senti a alegria no meu coração. Sabe? Eu sinto a alegria agora de estar perto de ti, sabe? Como eu te falei e tô falando, tudo que ficou ali para trás, ali ficou para trás. O que daqui para frente, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está assim nessa turbulência, mesmo estando ali para cá ou para colar, fica um intrigado ali para colar, mas quando o bicho pega para pegar mesmo, para capar, nós se unimos, né? Nós somos família e nós se ajudamos. Mas aí eu estou pedindo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não se ajude só em momentos de dificuldade, que nós se ajude todo dia, que nós se goste todo dia e que nós se ame todo dia, que nós se sinta feliz com a presença de cada um, que nós ficamos felizes assim de ter vocês. Agora que vocês andar lá em casa, nós não vai ter mais aquilo não, nós vamos ter a alegria de ter vocês por perto, viu? E eu quero que vocês recebam isso, sabe? Que a Diana, ela sempre foi uma pessoa ajudadora. Em todas as das minhas caminhadas, assim como o meu sogro também me ajudou bastante. Numa hora que a gente mais precisou, ele se garantiu em prestar um dinheiro para as pessoas que não tinham nem como pagar, mas quem pagou aquela conta ali não foi eu, foi Deus. Deus que ajudou, deu força, e agradeço muito a vida do Senhor, do meu sogro hoje, por conta que se não fosse ele, nós não tínhamos dado o primeiro passo para a nossa pequena empresa, hoje nossa microempresa de salgado. Tudo começou daquele dia, né? E daí para cá Deus vai abençoando cada dia mais.
E eu peço ao Senhor que Deus coloque mais amor, mais e mais no nosso coração, que a nossa família seja unida daqui em diante, para que não haja impedimento na minha trajetória com Cristo. É isso. E obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vocês sabem que eu sou tímido, mas Deus me encorajou para falar isso. E Deus é tão maravilhoso que eu tenho tanto orgulho da minha filha, e ela também foi usada naquele hospital. Como Deus é maravilhoso. Falei um pouquinho como Deus fez lá contigo lá dentro. A paz do Senhor, a igreja. Amém. Ontem eu fui pro hospital e eu fiquei por lá, eu fiquei com a minha tia. E lá a gente foi pro hospital, e daquele hospital a gente foi para outro, e eu fiquei por lá, internada. Naquele tempo eu estava com muito tédio, mas eu estava falando com Deus. E como foi um tempo mais tarde, eu comecei a cantar. E aí a enfermeira gostou, ficou cantando comigo, pediu oração, outras pessoas também pediram. Tinha um monte de bebê lá e essas mulheres também pediram oração, e orar por elas. E naquele mesmo dia, quando foi um pouco mais tarde, uma mulher saiu de lá, que esse bebê quando ele fazia cocô saía sangue, e ela tinha saído de lá. No mesmo outro dia já tinha saído outra. E nesse dia eu fui para um hospital chamado Peter Pan para fazer uma consulta para ver o que eu tinha. Aí a doutora me consultou, falou que ela achava que não era nada e que tinha me dar alta. Só que como não pode descartar nada, vai que não é essa coisa, só que ainda não tá muito forte. Aí ela disse que há 7 dias eu tenho que voltar. Mas eu creio que não vai ser nada. Oh, glória! E também tinha uma mulher, quando eu cantei, ela disse que eu não fui em vão para aquele hospital. Aleluia! Porque a mulher tinha feito um lugar para orar pela essa criança que estava lá. E o nome dessa mulher era Larissa. E também, na hora que ela começou o culto, eu comecei a cantar. Oh, glória a Deus, é maravilhoso. E no outro dia ela saiu. Oh, glória a Deus! Então, igreja, a gente está muito confiante no Senhor. Peço à igreja que a igreja continue orando para quando chegar o retorno, nós vir com a resposta de vitória. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração, amém? Amém. Que testemunho, né? Eu costumo dizer assim, que palavra, né? Porque isso aqui é uma palavra viva. É o que Deus faz. Você viu onde foi que Deus começou a tratar? Você viu onde foi que Deus começou a fazer o milagre? Primeiramente tinha que se fazer o milagre no coração dele. Quando ele começou a liberar, eu vou falar algo aqui que vai mexer a sua estrutura. Tem muita gente aqui dentro que precisa liberar perdão. Não consegue viver porque está carregando as coisas que é dos outros. Não consegue caminhar, não consegue ter. Por quê? Porque o fardo está pesado.
favor, você está com a tua Bíblia aí? Abra aí, Mateus, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 10. 32, não. Capítulo 11. Mateus capítulo 11. Abre aí, por favor, capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Leia 28, 29 e 30. Escuta bem aí, vai. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por mais eu julgo e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia, Deus, oh glória. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos,